Olá, bom dia. Quinta-feira hoje, dia 15 de junho, vamos dar continuidade ao estudo da lição desta semana, o título geral da lição, O Selo de Deus, a Marca da Besta, parte 2. E aqui na quinta-feira, o título é o teste do sábado, teste do sábado. A lição, então, ela diz assim: talvez o palco esteja sendo montado para a perseguição futura, talvez o cenário esteja sendo montado para uma perseguição futura. E aqui também faz um comentário sobre o Papa Bento XV, que ele falou ali, apelou para mais de 15 mil pessoas que reuniram ali na Praça de São Pedro, lá em Roma, né, afirmando que o domingo deveria ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Então aqui ele está afirmando para essas pessoas que o domingo deveria ser então um dia de descanso, né, para que as pessoas pudessem ter liberdade aí para estar junto com a família e também para estar ali adorando a Deus. O problema aqui é o seguinte, que Deus já instituiu um dia, e esse dia é o sábado. E o sábado nós podemos ver lá nos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versos de número 8 ao 11. E Deus ali institui o sábado, Deus ele abençoa, santifica e descansa nesse dia. Então Deus já instituiu um dia para que o ser humano pudesse então adorar a Deus e também descansar, estar com a sua família. Não há necessidade de se colocar um outro dia. Mas nós podemos ver então o trabalho, não é? O trabalho que Satanás faz juntamente com a Igreja Romana e com outras denominações, não é? Que a Bíblia fala que são as filhas, né? Trazendo então um engano às pessoas. A lição ainda ela continua dizendo que leis serão aprovadas e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigos dos melhores interesses da sociedade. Então veja, quando essas leis elas foram uma lei definitiva, né? Quando realmente o papado, o romanismo ali, a Igreja Romana instituíram uma lei forçada, a guarda do domingo de forma forçada, como uma lei mundial, não como tem hoje. Hoje nós temos várias cogitações, domingo aqui, de guardar domingo ali, mas essa não é uma lei. Né? Mas quando essa lei foi instituída realmente, o que vai acontecer? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que guardam o sábado inclusive, serão ali então taxados, rotulados de inimigo da sociedade, de inimigos dos governos. Aqui diz que nessa crise, quando acontecer essas coisas, pela graça de Deus, os seguidores de Cristo não cederão à pressão. Mesmo em meio às perseguições, às dificuldades, à opressão, existirá um povo fiel a Deus que vai continuar guardando os 10 mandamentos de Deus. Não apenas 5, 6, 9, mas os 10 mandamentos. Inclusive a guarda do sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Os selos eram uma marca individualizada, distinta, e então nós podemos ver que o selo de Deus, ele também é uma marca individual, distinta, não é? É uma marca singular, porque veja, aqui nós podemos fazer uma analogia com os reis lá no passado, quando eles iam selar um documento, uma carta, eles usavam o seu anel para selar aquele documento. E no seu anel estava a identificação daquele rei, o seu nome, a sua função e o território aonde ele governava. Assim também o sábado traz também essas características. Né? Quando nós olhamos ali para o mandamento de Deus que está em Êxodo, no capítulo 20, de número 8 a 11, nós podemos ver então as características também deste selo, que é o sábado, que vai selar o povo de Deus, aqueles que são fiéis, né, aos seus mandamentos, que amam a Deus, que têm a fé em Jesus e também a fé de Jesus também. Então aqui na lição ela vem trazendo que o 4º mandamento contém 3 elementos, né, 3 elementos de um selo autêntico, né, assim como era um selo lá no passado, como eu já comentei. Então diz que o primeiro elemento do selo é o nome, ou seja, o autor do selo, a quem pertence esse selo. E aqui o 4º mandamento, no capítulo 20, no verso 10, ele diz que é identificado como o Senhor
seu Deus. Então, Deus é o autor do selo. Deus é o autor do selo, né? Porque o próprio mandamento do sábado identifica que quem é o autor do sábado é Deus. Também nós podemos ver o segundo elemento aqui, o título de quem o selou, de quem colocou o selo, né? O título, mas eu poderia dizer aqui que aqui seria a função, né? Não o título, mas a função, porque a função aqui é criador, né? E o verso 11 do capítulo 20 do Êxodo diz, o Senhor que fez, ou seja, ele é criador, uma função de criar, de manter, não somente criador, mas é mantenedor. E aqui também o terceiro elemento é o território em que ele reina, né? Qual que é o território que o autor desse selo reina? E o próprio versículo, né? O próprio versículo aí, referente ao sábado, vai informar, né? Quais são. Então, o versículo 11 ainda diz que ele reina. E qual que é onde ele reina, melhor dizendo, né? Onde ele reina aqui. Vamos errar aqui, é onde ele reina. E aqui diz assim, onde ele reina os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus reina em todos esses lugares. Ou melhor, tirar o reino aqui, eu vou dizer assim, qual que é o território que Deus domina? Vamos colocar assim, qual que é o território que Deus domina? Céu, terra, mar, ou seja, o universo. Deus é criador de todas as coisas e Deus, ele mantém todas as coisas funcionando, não somente na terra, mas também no universo. Então o território de Deus é o universo. Então o selo ele traz Deus como o autor do selo, ele traz Deus também como uma função de fazer, de criar, ele é criador, e também o território ao qual ele reina, céus, terra, mar e o universo todo. E a lição traz para nós então que Jesus nos convida a deixá-lo moldar a nossa mente por meio do seu Espírito, para que não nos afastemos da segurança da fé na palavra. Ou seja, Deus faz um convite para nós, para que nós venhamos abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, para que nós possamos permanecer fiéis a Deus, ser moldado a cada dia pelo Espírito Santo em nossa vida. Amém? E dessa forma, então, nós vamos receber o selo de Deus, porque vamos permanecer através do Espírito Santo, do poder de Deus e o Espírito Santo em nossa vida, trabalhando em nosso coração, vamos estar aptos, né? Ou seja, vamos ter poder, assim como o Espírito Santo deu poder aos discípulos, o Espírito Santo vai dar poder a nós também para poder vencermos toda a opressão, todas as barreiras que o inimigo vai colocar à nossa frente. Então, vamos fazer uma oração, não é? E que nós possamos realmente estar preparados para receber em nossa vida a cada dia o Espírito Santo. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti, ao Senhor, por mais uma lição. Abençoe a cada um de nós, que o Teu Espírito Santo realmente mora em nossa vida, transforme o nosso coração e que nós possamos, Senhor Deus, estar firmes, fiéis, perseverantes quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Nós pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e este dia que seja um dia abençoado para todos nós. E aguardo você amanhã para nós finalizarmos a lição desta semana. Até lá, então, um grande abraço.